Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos a mais um projeto para a bancada. E hoje eu vou revelar para que eu estou produzindo essa fonte de alta tensão. Essa ideia surgiu por causa de um comentário de um inscrito há 2 meses atrás. Eu vou ler para vocês. Comentário de Alar Bakken. PS, uma dúvida. Tomando como exemplo um capacitor cuja tensão de trabalho é 300 volts, se este capacitor apresentar fuga apenas quando submetido a tensões próximas à de trabalho, como poderemos testá-lo, uma vez que os capacímetros comerciais operam apenas com baixa tensão? Eu achei um comentário muito inteligente, uma questão que deve ser levada em consideração e por isso fiquei pensando 2 meses como eu resolveria esse problema. Então criei essa fonte de alta tensão, adicionei aqui os últimos componentes, que é essa chave liga e desliga e um resistor, para que possamos fazer testes de capacitores de acoplamento. Bom pessoal, peço desculpas pelo barulho de chuva no fundo, começou a chover, faltou luz, eu estou à base de no breaks. E voltando ao assunto, eu gostei muito do comentário, foi um comentário muito inteligente, que me fez pensar como eu resolveria esse problema. Decidi fazer essa fonte de alta tensão, adicionei alguns componentes agora ao término, para que eu pudesse efetuar a aferição e os testes, de capacitores de acoplamento de fase, de estágios de amplificação, para que nós possamos saber quando o capacitor está em fuga ou não. Não sei se será possível mostrar um teste eficiente, um teste de qualidade, já que esses capacitores são capacitores mais recentes. Eu necessitaria de capacitores mais antigos, por exemplo, encontrados em aparelhos amplificadores vintage. Então eu vou fazer um teste com esses capacitores, mas eu vou submetê-los a um teste mais rigoroso do que o teste que eu faria para capacitores normalmente. Teria que ser feito com um multímetro na escala de miliampere, no caso aqui 600 miliampere. Eu vou usar o multímetro para efetuar esse teste na escala de 6 miliampere ou na escala de 60 microampere, ok? Para que a gente possa tentar encontrar ao menos o mínimo de fuga nesses capacitores. Bom, como funciona o capacitor? Por que um capacitor pode estar vazando? Como seria esse vazamento? E o porquê que acontece? Bom, o capacitor pode ter um curto interno. Esse curto pode ter sido ocasionado por tensão excessiva no capacitor ou envelhecimento do dielétrico. Por isso eu falei que seria muito viável nós termos aqui para teste capacitores de amplificadores vintage, porque já tem um tempo de trabalho, tem o envelhecimento do seu dielétrico, então seria mais fácil encontrar um capacitor com fuga. Bom, mas eu vou fazer o teste com esses aqui e vocês vão entender muito bem como funciona essa fuga do capacitor. Como será submetido esse teste? Vou explicar da forma mais simples possível. Bom, primeiramente deixa eu falar sobre os multímetros aqui. Esse está ligado na tensão DC, de saída da fonte, e esse aqui está ligado em miliampere, tá? Está na escala de 600 miliampere. E como vai acontecer isso aqui? Na saída de tensão DC da minha fonte, tem o amperímetro, e um resistor e uma chave liga e desliga. Essa chave liga e desliga, ela vai pegar num polo do capacitor e no outro polo vai estar ligado ao negativo dessa fonte. O que ocorre é que eu estou submetendo o capacitor praticamente a um curto. Porém, se ele estiver perfeito, o que acontece? Não vai passar a corrente DC de um lado ao outro, então não vai apresentar aqui nenhum ampere. Tem que continuar em 0. Se aparecer o mínimo de amperagem aqui, significa que o capacitor já deixou de trabalhar como capacitor, está trabalhando como resistor. E isso influencia no circuito, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o capacitor aqui, eu vou colocar ele no ponto onde faremos o teste, e ao pressionar a chave, liga e desliga, eu estou ligando o circuito onde o capacitor estará ligado ao positivo e ao negativo da fonte. Caso ele esteja com fuga, apresentará uma leitura em amperagem aqui no amperímetro, ok? Vou ligar nesse momento.
Aliás, deixa eu ligar a fonte, né? Está desligada. Vamos ver quanto temos aqui de tensão na fonte. 175 volts. Esse capacitor é um capacitor de 250 volts. Então, ainda é viável fazer o teste. Dá para fazer? Dá. Vai apresentar fuga se ele tiver com problema? Sim, vai apresentar. Bom, vou ligar aqui para a gente poder ver aqui no amperímetro. Continua zero. E agora, como eu disse, eu vou submetê-lo a um teste mais rigoroso. Ao invés de testá-lo em 600 mA, eu vou testar aqui em 6 mA. Ele tem que continuar, tá, em zero. Observem, continua em zero. Parece até que não está funcionando, né, gente? Por isso que eu falei que eu queria capacitores vintage, né? Um capacitor mais antigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos submetê-lo a um teste ainda mais rigoroso. Eu vou colocar aqui em 60 microampere. Vamos ver se vai haver um mínimo de apresentação aqui de vazamento, né? Olha, começou a aparecer, como eu disse, mas isso aqui é tolerável, porque ele teria que aparecer, vamos supor, aqui em 6 mA, ele poderia aparecer aqui até no mínimo 2. Acima disso aí, você pode jogar o capacitor fora que ele está ruim, tá? É tolerável o uso ainda até no mínimo aqui 2 mA, tá? É o mínimo aceitável. Bom, eu vou fazer o teste em outro capacitor, vou deixar aqui mesmo na escala de 6 mA. Deixa eu retirar esse capacitor, lembrando que a fonte é uma fonte de alta tensão e você deve ter cuidado ao efetuar esse tipo de experiência, tá? Eu estou aqui tomando todos os meus cuidados, a fonte está ligada, tá? Mas a chave aqui está desligada, então eu posso mexer nesse finalzinho aqui sem nenhum problema. Bom, vou colocar outro capacitor em teste, também é um capacitor de 250 volts. Temos aqui o amperímetro em 6 mA. Não pode apresentar leitura, né? Ou 0 ou no mínimo 2. Vou ligar aqui. Podemos ver que aqui na escala de 6 mA não apresentou problema. Vou desligar e vamos ligar, colocar aqui o amperímetro na escala de 60 microampere, que é exigir um pouco mais do teste do capacitor. Assim a gente vai saber se tem um mínimo de fuga. Vamos fazer novamente o teste. Observem que ali aparentemente ele apresenta um mínimo de fuga, mas como eu disse, é tolerável essa fuga, porque estamos usando aqui em microampere, tá? O teste é para ser feito em miliampere. Eu vou retirar esse capacitor e vamos colocar um capacitor diferente. Deixa eu desligar essa fonte porque é mais confiável. Olha, ainda tem carga, eu já desliguei ela. Como não tem nenhuma carga, ela não vai descarregar. O capacitor não vai fazer com que seja uma carga porque ele não é um resistor. É como eu disse, se ele fosse um resistor, com certeza a fonte estaria, né, descarregando mais rápido. Vou colocar esse capacitor aqui. Eu queria muito ter um capacitor vintage para testar, mas infelizmente não é o momento. Vai haver oportunidade e eu vou mostrar para vocês o funcionamento disso aqui. Bom, coloquei o capacitor no lugar, vou ligar a fonte novamente. Temos 174 volts. O amperímetro ainda está em 6 mA. Vou ligar o testador. Podemos perceber que nada aconteceu, esse capacitor também está excelente. Vamos fazer um teste mais extremo, 60 microampere. Vamos ver se ele vai apresentar algum mínimo de fuga. Esse ainda está melhor que esses dois aqui. Podemos perceber que quase não tem, mesmo em microampere. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Esse foi o meu aparato, né, meu novo aparelho de teste para capacitores. É claro que podemos evoluir um pouco mais, colocando níveis de tensões diferentes, para que a gente possa fazer testes em capacitores de 50 volts, capacitores de 100,
onde não está sendo possível nesse momento, né, porque temos 175 volts, e se submetermos o capacitor de 50 volts ou 100 volts a essa tensão, com certeza o capacitor irá apresentar problema. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe para que outros possam ter o conhecimento. Se não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo.